Boa noite. Boa noite. Muito bom, muito bom. Quem tem dificuldade de falar aqui sou eu. Vocês falam bem, vocês não precisam fazer fonoaudiólogo, fonoaudióloga, que nem eu faço, então vocês podem falar mais alto, com bastante destreza, não precisa ficar que nem eu fazendo exercícios para que vocês consigam me entender, né? Sou eu que tenho que ficar aí semana após semana fazendo sons estranhos, caretas na frente de uma pessoa, tudo com o propósito de que a gente possa se comunicar melhor, para que vocês possam entender a mensagem. Eu não quero ser aquele que vai atrapalhar de modo algum a palavra do Senhor, né? E nós estamos aqui, 21 de novembro, final do ano. Incrível como esse ano passou rápido. E é inegável que esse ano foi mais um daqueles anos atípicos, né? O ano passado já tinha sido um ano extremamente estranho para nós. Um ano em que a gente teve várias situações com a pandemia e cada um teve situações pessoais no seu particular, né? Com a sua vida. E cada um de nós teve as suas próprias dificuldades. Teve situações que foram diferentes para cada um, dores diferentes, sofrimentos diferentes, e que nós não podemos dizer o meu sofrimento foi maior que o seu sofrimento, a minha dificuldade foi maior que a sua dificuldade, porque todos nós sentimos dores e essas dores variam de pessoa para pessoa. Mas também, creio eu, que é inegável, se nós olharmos para o que foi nosso ano, a gente vai enxergar por trás de tudo isso o quanto nós enxergamos um Deus que provou seu amor e a sua fidelidade. Mais um ano em que nós podemos olhar para esse Deus e dizer: esse nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus amoroso. E que por mais que nós tenhamos tido momentos tristes, momentos difíceis, com certeza as bênçãos de Deus foram maiores, muito maiores e mais abundantes do que os momentos difíceis. Em alguns países, em especial os Estados Unidos, essa época do ano é comemorado um feriado. Temos uma celebração nesses países, e lá nos Estados Unidos é chamado de Thanksgiving, ou como nós traduzimos, para o Dia de Ação de Graças. Infelizmente, como quase qualquer coisa que o ser humano tenha inventado, esse feriado acabou sendo mais comercializado do que seguido a razão, os propósitos pelo qual ele foi criado, tornando-se algo puramente envolvido com dinheiro. Entre Black Fridays e Cyber Mondays, nós vamos vendo que esse feriado ele tem esse intuito, tanto que até algumas pessoas nem fazem mais referência ao feriado nos Estados Unidos como Thanksgiving, mas chamam ele de Turkey Day, ou seja, o dia do Peru. É o dia do Peru porque é onde eles normalmente comem nessa data. E é um feriado tão forte que lá nos Estados Unidos, ano passado, mesmo em meio a toda aquela pandemia que nós estávamos vivendo, o comércio vendeu mais de 6 bilhões de dólares durante esse feriado, que é um período curto de dias. Um período muito curto de dias. Então, é basicamente o que está sobrando para nós, é esse feriado dessa forma. Creio que nós não precisamos imitar tudo o que os outros fazem. Creio que nós não precisamos fazer exatamente como os outros fazem. Porém, o feriado, a ideia de nós termos um dia em que nós desconectamos um pouquinho, paramos, desligamos o celular, deixamos de lado o nosso mundo agitado e nos envolvemos seriamente com a contemplação do nosso Deus. Voltamos os nossos olhos, o nosso olhar para o nosso Deus e lembramos todas as bênçãos que Ele nos dá, ou como diz o hino, nós contamos todas as bênçãos que Ele nos deu e que Ele nos fez. Creio que seja algo importante e que com certeza, como o próprio hino afirma, nós nos encontraremos surpreendidos por esse grande Deus que abençoa de maneira
sensacional aos seus filhos e que nós vamos perceber que nós não temos como agradecer a Deus por tudo o que Ele fez. A Bíblia ela fala muitas vezes essa expressão ação de graças, dar graças a Deus. E eu gostaria de olhar algumas desses versículos e aplicá-lo eles em nossas vidas. Essa mensagem está recheada de versículos. Então, como se diz, se o que eu disser não lhe abençoar, com certeza esses vários versículos que nós vamos ler vão abençoar o irmão, porque a palavra de Deus sempre é uma grande bênção para todos nós. Então, vamos tratar um pouquinho sobre o dia de ação de graças ou dar graças a Deus e ver o que a Bíblia nos ensina com relação a esse assunto. Mas antes de nós entrarmos, como de costume, vamos a Deus em oração. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse dia, por esse momento em que nós podemos agradecer a Ti. Ó Deus, que ano. Mas Tu és um Deus maravilhoso. E que por seres esse Deus maravilhoso, nós podemos chegar a essa época do ano, olhando para trás e dizendo obrigado. Dizendo a Ti sejam atribuídas graças. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Obrigado por nos ensinar. É necessário que mesmo em meio a dificuldades, a provações, a tempos difíceis, nós sempre temos razões para elevarmos os nossos olhos a Ti e agradecermos por tudo que o Senhor nos dá. O Senhor é um Deus de esperança, Deus de amor, Deus de fidelidade. E por isso, ó Deus, é que nós podemos, com gratidão, levarmos as nossas vozes ao Senhor e agradecemos por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Ó Deus, nós somos ingratos. Nós somos muito ingratos. Tudo que o Senhor nos dá, nós consideramos por muitas vezes trivial. Enxergamos como algo que é óbvio que o Senhor nos daria. Enxergamos como algo que o Senhor não fez mais do que a sua obrigação por ser nosso Pai. E nós, como teus filhos, merecemos receber tudo que o Senhor tem nos dado. Mas a verdade é que nós devemos lembrar que nós somos adotados dentro dessa família. Que nós não éramos teus filhos, mas que o Senhor, com o seu tão grande amor, ofereceu Jesus em nosso lugar. E por causa desse sacrifício perfeito, Deus homem, é que hoje nós podemos, após a sua ressurreição, crer que o Senhor também nos dará vitória sobre a morte e nos dá salvação eterna. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor faz. E que nós possamos ser gratos ao Senhor. É o que eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o que a Bíblia nos ensina quanto ao assunto de que nós devemos dar graças a Deus? O que a Bíblia nos fala? Nós vamos ver 3 razões pelas quais nós devemos dar graças a Deus. E a primeira razão pela qual a primeira coisa que nós devemos fazer por causa de darmos graças a Deus é que nós devemos entrar diante dele com louvores. Nós devemos entrar diante dele com louvores. Cantar é uma expressão das mais genuínas que podem ocorrer numa vida em que há a paz de Deus presente. Deus, ele colocou isso como uma coisa muito natural para nós. Quando nós estamos felizes, quando nós estamos em paz, nós temos essa alegria, esse gozo de cantarmos. Temos esse prazer em elevarmos as nossas vozes diante de Deus. Queria convidar os irmãos para irmos para o Salmo de número 92. Salmo de número 92.
Eu vou ler na versão NVI esse salmo por causa de uma palavra que eles traduzem de uma maneira que eu creio ser precisa na sua tradução. Então acompanhe comigo na leitura que diz: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal, de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da citara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutam a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então, uma coisa que é natural quando nós vamos entrar diante do Senhor é cantarmos em ação de graças. Cantarmos em ação de graças. Eu não sei o irmão, mas eu, durante todos esses anos na igreja, houveram muitas e muitas e muitas vezes em que eu cantei, como nós tivemos agora a oportunidade de cantar esses 3 hinos. E eu confesso que o que saiu da minha boca não tinha nem um pingo de gratidão. O que saiu da minha boca não expressava louvor ao meu Deus. Eram palavras ditas, palavras certas, palavras bonitas, mas que não refletiam o que o meu coração estava dizendo. Meu coração estava longe da igreja, estava pensando no que eu tinha que fazer depois, nas dificuldades que eu tinha para enfrentar durante a semana, estava em qualquer lugar, mas não estava naquilo que eu estava cantando. Mas o salmista diz aqui que é bom para que nós venhamos a Deus e lhe prestemos culto de louvor, rendendo graças a Ele. Render graças é você chegar diante de Deus e dizer: aqui está a minha adoração, aqui está a minha gratidão, aqui está realmente o reflexo de tudo aquilo que eu sinto pelo Senhor. Às vezes nós entramos em alguns automáticos na vida em que nós dizemos coisas, mas aquelas coisas não estão mais de acordo com o que o coração diz. Existem maridos que chegam para sua esposa e dizem: eu te amo, mas não há o mesmo amor que havia antigamente. Irmãos que se juntam em reuniões, se abraçam, mas não há a mesma comunhão de antigamente. Famílias quebradas. E muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é da mesma forma. Estamos rendendo graças a Deus sem sermos gratos a Deus. Somente dizemos que somos gratos, quando na verdade nós não o somos. Mas é bom, Deus tem prazer, Deus tem alegria quando nós chegamos diante dele e cantamos louvores ao nome
do nosso Altíssimo. No versículo de número 2, tem essa expressão que é tão bem traduzida pela NVI, né, na versão que eu tenho aqui embaixo, a RA, diz: anunciar de manhã a tua misericórdia. Esse termo está correto, esse termo não está equivocado, mas eu acredito que esse termo aqui que liga, que é uma palavra importante que nós vamos chegar um pouquinho mais à frente, eu vou tratar especificamente sobre ela, mas fala sobre anunciar de manhã o teu amor leal. Anunciar de manhã o teu amor leal. Por que de manhã? O irmão sabe que você passa durante algumas horas da sua vida de maneira completamente inoperante. Você não tem controle da sua vida enquanto você dorme. Você não tem controle das ações ao seu redor enquanto você dorme. Você não tem absolutamente nada para poder fazer por si só enquanto você dorme. Mas quando pela manhã nós acordamos mais uma vez, nós podemos contemplar e comprovar que Deus nos ama. E Ele mais uma vez nos trouxe a noite, nos trouxe o descanso, e pela manhã nós podemos anunciar: o meu Deus, Ele é leal. O amor dele é leal. E eu quero proclamar agora, durante toda essa manhã, este amor leal. Outra coisa que nos motiva a anunciar esse amor leal nas nossas vidas é quando nós, pela manhã, abrimos as Escrituras. Contemplamos o nosso Deus de acordo com a sua própria revelação. Olhamos para ela e nela vemos Deus falando conosco. E será natural o nosso desejo, após esse período, após esse momento, de dizer: o meu Deus me ama. O meu Deus me ama. O meu Deus está comigo. E eu vou querer anunciar a todas as pessoas este amor leal. E ao chegarmos à noite, mais uma vez, poderemos louvar a esse Deus porque Ele foi fiel mais uma vez durante todo o dia. Nem sempre o que o dia nos apresenta nos parece demonstrar fidelidade de Deus. São tantos os problemas, são tantas as dificuldades, as adversidades, que nós pensamos: como é que o meu Deus pode ser fiel a mim? Parece que Ele é mais fiel ao meu inimigo. Ele é mais fiel àquele que não ama Ele. Aquele que não ama Ele prospera, cresce, tem uma vida mais tranquila do que a minha. Mas nós não entendemos que, na verdade, a fidelidade de Deus não está alicerçada ao que Ele nos dá, e sim já ao que Ele nos deu. E aí, o que Ele nos deu são as suas promessas. E sobre todas as suas promessas, a promessa de que um dia nós viremos e estaremos com Ele para todo sempre. Pode o próximo prosperar, pode o meu vizinho ter riquezas, mas eles não têm. Por muitas vezes, eles não têm essa promessa que Deus nos dá. E isso é o que nos motiva a, mais uma vez, rendermos graças a Ele. No versículo de número 3, a gente vai contemplar agora rapidamente, mas mais à frente vai fazer novamente sentido. Ele vai falar que eles devem adorar com instrumentos. Esses instrumentos de 10 cordas, cítaras, esses instrumentos aqui eram instrumentos festivos. O irmão sabe o que é um judeu celebrando. Você sabe que o judeu é um povo muito alegre, um povo que dança, que pula, que bate palmas e que faz todas essas coisas. E esses instrumentos, eles têm esse poder de mover o corpo em adoração, em alegria plena. E aqui ele está dizendo que é bom que isso possa acontecer. No versículo de número 4, ele vai falar outro motivo pelo qual nós devemos render graças a Deus, porque ele fala: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. O que Deus faz, as obras dele, os feitos dele, são motivos de grande alegria. E é por isso que é tão gostoso estar em igreja.
Porque muitas vezes a gente passa uma semana inteira em que parece que nada deu certo. E parece que as coisas não andaram para nós. Nós tínhamos planos e as portas vão fechando e não vão andando, e aquilo fica enrolado, enrolado, enrolado. E aí você vem para a igreja, você vê o seu irmão, e ele fala: você não sabe o que Deus fez por mim. Você não sabe o que Deus fez por mim nessa semana. E você fica alegre pelas obras do Senhor. A gente fica muito fechado com aquele olhar somente para o umbigo e esquecemos de ver que Deus trabalha em comunidade e que por isso é maravilhoso estar em igreja. É por isso que é maravilhoso estar aqui para um levar a carga do outro e também para um se alegrar com as bênçãos que o outro também tem recebido. Nós precisamos nos alegrar por essas obras que vão afetando as vidas dos outros. E isso deve ser um motivo de chegar e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor abençoou o meu irmão, a minha irmã, o Senhor ouviu as suas orações. E eu devo me alegrar com isso também. Versículo de número 5 vai falar outro motivo que nós devemos render graças a Deus, que são os propósitos dele. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos, ou como diz outras versões, os teus pensamentos que são profundos. A gente muitas vezes fica estagnado em planos, em pensamentos próprios. E Deus, ele não está alinhado com isso. A nossa vida não é um mero planejar dia após dia. Não é um mero passar os dias e Deus vai vendo o que vai acontecendo a cada dia. Deus, ele trabalha com propósitos. Os jovens estão, a gente continua trabalhando aquele livro, Deus que destrói sonhos. E é um livro que realmente tem me agitado muito. Espero que esteja trabalhando também na vida dos jovens. Porque muitas vezes nós criamos os nossos próprios sonhos, como hoje nós falamos, nosso coração é uma fábrica de sonhos. Mas Deus, ele não está como um gênio da lâmpada, querendo que nós somente esfreguemos a sua lâmpada e saia lá e ele realize todos os nossos desejos. Deus, ele tem propósitos. Ainda que esses propósitos venham a parecer uma loucura para nós. Ainda que esses propósitos não façam nenhum sentido para nós. Mas há propósito em cada obra de Deus. Nós alcançaremos lugares. Nós chegaremos em povos. Nós poderemos contemplar Deus usando nossas vidas, mesmo quando tudo parece estranho. Nosso Deus é um Deus que sabe o que está fazendo. Ele não está brincando de laboratório conosco. Nenhuma situação adversa nas nossas vidas, absolutamente nenhuma situação adversa nas nossas vidas, vem simplesmente porque Deus está testando para ver o que vai acontecer. Ele tem propósitos firmes, estabelecidos muito antes de que eu e você estivéssemos nessa terra. Muito antes de que nós pudéssemos imaginar. O Efésios vai dizer que nós devemos andar nos caminhos que ele de antemão preparou para nós. Não foi um caminho que ele preparou porque nós fomos salvos, mas ele já preparou sabendo que nós seríamos salvos. E por causa disso, ele está nos levando a andar cada dia mais. Infelizmente, o próprio salmista aqui vai dizer que os homens desse mundo, ao olharem as nossas vidas e ao contemplar o que nós passamos, pensam que nós somos os loucos, que nós somos aqueles que não têm juízo, que nós somos aqueles que não sabem nada sobre a vida. Mas ele fala que os insensatos, eles não entendem e não veem. Por mais que eles possam ser mais numerosos, por mais que eles tenham mais riquezas, mais situações favoráveis, eles não são nada diante de Deus. Deus, ele é exaltado e ele será para sempre exaltado.
No final desse capítulo 92, ele vai dizer no versículo 12: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Esse ano, aqueles que me acompanham pelas redes têm visto que eu estou feliz com a minha plantinha. A minha flor de Natal, acho que esse seria o nome dela mesmo. Esse ano ela veio diferente, porque ela está mais bonita do que ela jamais foi. Nunca foi daquela forma. Quando nós ganhamos, ela era florida, ela era bonita, mas esse ano ela está encorpada, gorda, assim, bem recheada mesmo. Está muito, muito bonita. E não está sozinha. As duas irmãzinhas dela lá estão vindo também. Estou ansioso para ver o que elas vão apresentar. No passado, ela foi uma linda folhagem, muito bonita, muito verde. Ficou por muitos e muitos meses enfeitando nossa casa. Mas mais uma vez, depois de chegar o período dela se esconder, como eu tenho entendido, ela voltou de uma maneira maravilhosamente linda. Nós, irmãos, não somos como aquela flor. Os justos não são como uma flor que uma época aparece e na outra some. Aqueles que andam e que sabem dar graças a Deus e que sabem estar contemplando o que Deus tem feito, eles sempre serão belos. Eles sempre mostrarão vigor, beleza, independente da época do ano, independente da idade que estão. São muito fortes essas palavras. Florescerão, crescerão, florescerão nos átrios do nosso Deus. São expressões que mostram que quanto mais perto nós estamos da fonte de nutrientes, mais belos, mais fortes, mais capazes nós seremos. É inegável que uma planta que está à beira do rio, na mata ciliar, ela é normalmente muito mais verdejante, vigorosa do que aquela que está a alguns metros dentro do terreno. Porque as fontes de energia delas estão ali de fácil acesso. Mesmo quando as chuvas não vêm, ali está tudo o que ela precisa para crescer e mostrar sua beleza. E assim somos nós. Se nós estamos mais próximos do nosso Deus, se nós estamos mais próximos da fonte, daquilo que nos dará o vigor, mais verdes, mais frutíferos, mais belos nós seremos. E isso não importa a sua idade. Não importa a sua idade. Você pode ter 10 anos, 15 anos, você pode ter 98 anos. Todos nós podemos dar frutos, podemos ser viçosos e verdejantes sempre que nós estamos próximos do nosso Deus. E por isso nós devemos render graças, porque somente Deus é que nos dá essas forças para, independente da estação, nós sempre sermos fortes, sempre sermos vigorosos. Então o Salmo 92 ele expressa de uma maneira muito bonita essa ideia do porquê nós devemos dar graça a Deus através de cânticos. Outro salmo que nós vamos ver agora é o Salmo de número 147. Salmo 147. Bem no finalzinho do livro. Salmo 147, mais uma vez vou ler aqui, diz: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, ele reúne os exilados de Israel, só ele cura os de coração quebrantado.
e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Exalte ao Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que supre do melhor do trigo. Ele envia a sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Aleluia. O versículo 7 aqui é o que nós vamos ter essa expressão: cantem ao Senhor com ações de graça. Cantem ao Senhor com ações de graça. E por que então o salmista? Quais são os motivos que ele está elencando aqui nesse salmo pelos quais nós devemos cantar ao Senhor com ações de graça? Versículo número 2, ele fala que é o Senhor que edifica Jerusalém. O Senhor é quem edifica Jerusalém. Deus, ele é aquele que constrói o seu povo. Sabe, uma coisa que para mim é incrível é esse movimento orgânico de Deus de trazer pessoas para o seu povo. De agregar pessoas que não nos conheciam, que não sabiam quem nós éramos e que por um acaso chegaram aqui. Ou porque nós convidamos, ou porque eles simplesmente descobriram que nós estávamos aqui. Mas é o Senhor, com toda a clareza, é o Senhor que edifica o seu povo. É Ele quem traz, quem agrega, quem reúne os seus. O livro de Atos fala que Deus ia acrescentando dia após dia aqueles que iam se salvando. É Deus quem faz essa obra. É Deus quem faz o seu povo ser o seu povo. E é muito gostoso também ver com o tempo que quando você vai em outros lugares, você vê outras partes desse mesmo corpo agindo integrados com a mesma causa. Isso é algo maravilhoso. O Senhor edifica o seu povo. Muitas vezes nós ficamos frustrados, queríamos que a igreja crescesse ainda mais, fosse mais numerosa, tivesse muitas pessoas, mas nós precisamos entender que esta é uma obra do Senhor. 100% nossa responsabilidade como cristãos de anunciar as boas novas. 0% nossa responsabilidade de salvar qualquer pessoa. Como disse o Spurgeon, meu trabalho é levar a palavra aos ouvidos das pessoas. Deus é quem fará com que essa palavra chegue aos seus corações. É somente Deus que faz a obra de salvar, de edificar, de construir o seu próprio povo. Mas também é Ele que usa o seu povo para que um ao outro possa se edificar. Hoje pela manhã foi citado o versículo de Pedro que nos chama de nação santa, de povo, de sacerdotes.
Se nós somos um povo de sacerdotes, significa que cada um de nós tem a responsabilidade de cuidar um dos outros. Existe a responsabilidade implícita sobre os meus ombros, sobre os ombros do pastor Wesley, porém, nós somos um povo. Nós somos um povo. Muitos querem se esconder. Muitos querem ficar em locais de pouca visibilidade. Mas a verdade é que Deus está chamando a cada um de nós para que seja uma pessoa que edifique o seu próximo. Eu preciso ser edificado. Eu preciso que pessoas cheguem em mim, falem comigo, apontem erros, me corrijam, me mostrem coisas melhores. Eu preciso que pessoas compartilhem comigo da palavra, da sua fé, da sua esperança, para que eu possa me animar também quando chegarem os momentos de dificuldade. Eu preciso ser edificado. E eu não posso somente depender do pastor Wesley para isso. Eu tenho uma igreja, um corpo que pode fazer isso. Então todos nós precisamos entender que é o Senhor quem edifica, mas Ele também quer usar a cada um de nós. A cada um de nós. E essa união, esse crescimento é algo que nós devemos agradecer a Deus. Quando é que foi a última vez que o irmão agradeceu por causa de um visitante que esteve aqui nessa manhã? Tivemos um visitante hoje. Deus, obrigado por mais um visitante. Deus, por favor, continua mandando visitante. Continua mandando pessoas que querem conhecer a verdade. Continua mandando e acrescentando o teu povo. Edifica a tua igreja. Edifica o teu povo. E quando mais nós vemos esse movimento orgânico acontecendo no nosso meio, mais nós devemos agradecer a Deus por isso. Outra coisa que nós devemos aqui, que está elencada como razão pela qual nós devemos dar graça a Deus, é porque Ele cura as nossas feridas. Todos nós temos dores, todos nós temos momentos em que o coração parece que vai dilacerar. Parece que não existe a menor possibilidade que esse coração tão fragilizado possa bater mais um pouco. Possa dar a próxima batida, possa continuar levando energia e sangue a todo o nosso corpo. Mas é Ele, Deus maravilhoso, que é capaz de fazer isso. De pegar esse coração moído, como um pedaço de guisado, de carne moída, e transformar novamente tudo isso em um coração útil. Coração pronto para bater e para funcionar para a glória dele. Não importa qual seja a dor que você passou, qual seja a ferida que te rasgou pelo meio, Deus, Ele quer pegar esse coração. Ele quer restaurar esse coração e fazer ele de novo. Como o oleiro que quebra o vaso, que não vai funcionar da maneira como ele queria, se for assado daquela forma. Assim também nosso Deus, Ele quebra o nosso coração, esmigalha em quantas partes forem necessárias para que aí sim Ele possa chegar no resultado que Ele quer. Muitas vezes nós queremos que Deus quebre em 4 pedaços, em 5 pedaços o nosso coração, para que Ele não nos doa tanto, não nos faça sofrer tanto. Mas Deus às vezes vai querer fazer um mosaico incrível, com tantos micro pedacinhos, e transformar tudo isso em uma grande obra. Eu estive em São Paulo nesses poucos meses atrás e visitei um museu chamado Farol Santander, que aqui em Porto Alegre nós temos também, mas em São Paulo é outro lugar, né, completamente diferente. O ambiente lá era a sede do Banco Banespa de São Paulo, famoso prédio, quase qualquer um que conhece um pouquinho de São Paulo já deve ter visto a foto daquele prédio meio branco, que tem andares assim no seu topo mais fechadinhos, e bem em cima tem a bandeira do estado de São Paulo tremulando. Provavelmente você já viu isso em alguma fotografia. E nesse Farol Santander eu fui numa exposição, agora me falha o nome do artista brasileiro, em que ele pega e trabalha com lixo. Trabalha com lixo. Ele vai pegando esses pedaços de lixo e vai organizando e fica igual ao local que ele quis fazer.
Eu posso colocar depois no grupo da igreja as fotos que tirei. Você olha de longe e você pensa, puxa, parece assim a vista do farol. Você enxerga os lugares ali ao redor da construção. Mas quando você começa a olhar mais perto, você vê um capacete de obra, um pedaço de fio, um tijolo, e você fala, como é que tudo estava aqui e eu não consegui enxergar? Porque ele soube organizar de uma forma que só ele tinha essa capacidade e transformar aquilo que era lixo para qualquer pessoa em algo belo e bem feito. Talvez você pense que o seu coração é um lixo, que não tem valor, que não vale de nada, que os seus pecados são tão grandes e tão numerosos que Deus não tem nenhuma coisa para fazer com isso tudo. Mas se há uma coisa que eu tenho certeza é que Deus é muito, mas muito hábil para transformar qualquer coisa em algo útil para a sua glória. E se Ele for e quebrar o teu coração, tenha certeza que Ele vai fazer isso para a glória dEle. E quando nós estamos com o coração quebrado, quando nós estamos ainda no processo de sermos curados das nossas feridas, nesse processo nós já precisamos dar glória a Deus. Agradecer a esse Deus que não nos deixa ter o coração como nós achamos que deveríamos estar. Que sabe que o coração quebrado nas mãos dele é melhor do que um coração inteiro longe de suas mãos. Então é esse motivo pelo qual nós também devemos agradecer a esse grande Deus. No versículo de número 4, nós devemos agradecer a esse Deus porque o conhecimento dele não tem fim. Versículos 4 e 5, que vai dizer, ele determina ou ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder, impossível de medir o seu entendimento. A ciência não faz a mínima ideia de quantas estrelas existem no universo. A mínima ideia. Cada vez que o irmão vai e vê aquelas fotos tão impressionantes do espaço, e você vê aquelas nebulosas que parecem uma nuvem, né, luminosa, bonita, e aquilo tudo você sabe depois, quando estuda, que aquela nuvem é formada de milhões e milhões de estrelas juntas, e que elas estão tão juntinhas, tão próximas, que elas parecem uma nuvem. E é quase que impossível contar quantas estrelas existem em cada nebulosa. E você descobre que são várias nebulosas. Cada atualização do Hubble, que é o telescópio que nós temos, cada atualização do Hubble é capaz de chegar um pouco mais além e descobrir que existia ainda mais. E sabe o que Deus fala quando a gente descobre mais? Ele fala, eu já sabia. Meu primo, Flávio, trabalha com peixe, eu já citei o nome dele algumas vezes. Homem extremamente inteligente nessa área da biologia, trabalha com peixes lá na Amazônia, lá onde o Jefferson está, lá naquela região lá em cima. E eles, nunca vou esquecer a vez que ele nos contou que eles descobrem os peixes, chegam na aldeia com o peixinho lá e falam, olha, esse peixe não está no catálogo. Que incrível, achamos um peixe. E os índios falam, parará. Eles chamam já pelo nome. Para eles é tão óbvio, eles estão há tanto tempo, eles conhecem todos eles. Não tem nada para aqueles índios que surpreendem e falam, puxa vida, o homem branco achou algo que eu não sabia que existia. Da mesma forma é o nosso Deus. Só que de uma maneira ampliada, ainda maior, muito mais incrível. E se o meu Deus conhece cada estrela e chama cada uma pelo seu próprio nome, o que me faz pensar que ele não sabe quem eu sou? O que me faz pensar que ele consegue passar os olhos por essa terra e me ignorar? Que esse Deus não sabe quem eu sou, os sofrimentos que eu passo, as dúvidas que eu tenho, que ele não sabe essas coisas. Não, Deus sabe exatamente cada coisa.
cada coisa. E ele nos chama pelo nosso nome. Pelo nosso nome, assim como ele chama a cada estrela pelo seu próprio nome. Ele dá o nome às estrelas, mostrando intimidade, relacionamento com a sua criação, e ele chama cada uma delas pelo seu próprio nome. Da mesma forma ele faz conosco. E é impossível que nós, homens, sejamos capazes de medir esse conhecimento. E por isso nós devemos dar graça a Deus. E os últimos 2 versículos desse capítulo que eu gostaria de falar, versículos 10 e 11, que fala, não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Nós não precisamos ser grandes, nós não precisamos ser famosos, nós não precisamos ser relevantes. Nós não precisamos ser aqueles que vão ter milhares de seguidores nas suas mídias, muitas curtidas, muitos compartilhamentos, muitos elogios, muitos livros publicados, muitos nadas. Nós não precisamos de absolutamente nada disso. Tudo o que Deus quer é que nós sejamos pessoas que temem a Ele. Temem a Ele. E que colocam toda a sua esperança nesse amor leal. Esse amor que não falha, que nunca falha. Esse amor que é sempre o mesmo. Nós, às vezes, temos variações de amor na nossa vida. Estamos mais propensos a amar, menos propensos a amar. Mas o amor de Deus, ele é leal. Nunca muda, nunca falha. Por mais que nós viremos as nossas costas para Ele, por mais que nós ignoremos Ele, Ele continua nos amando, porque Ele não pode negar quem Ele é. Ele é um Deus amoroso e o seu amor é leal. E essa palavra, Kesed, palavra tão importante no Antigo Testamento, tão importante no Antigo Testamento, é uma palavra que aparece por 247 vezes no Antigo Testamento. Desde Gênesis, desde o livro de Gênesis, nós vemos vez após vez essa palavra sendo repetida. Porém, só existe um capítulo da Bíblia que usa em todos os versículos deste capítulo, a palavra Kesed, que é o Salmo 136. Então vai comigo, por favor, para o Salmo 136. 136. Existem 26 versículos nesse Salmo. 26 versículos nesse Salmo. E cada versículo usa a expressão Kesed. Usa a palavra amor leal. Amor leal. 26 vezes. 26 vezes. Eu gostaria que você pudesse prestar atenção em cada um desses versículos. Em cada uma dessas situações. Nós não vamos ter tempo para explorarmos todas elas. Mas olha, em cada uma das situações que o amor de Deus é leal e ele é refletido nessas situações. Versículo número 1 fala: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Deem graças ao Senhor, ao Deus dos deuses. O seu amor leal dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor leal dura para sempre. Ao único que faz grandes milagres. O seu amor leal dura para sempre. Que com habilidade fez os céus. O seu amor leal dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas. O seu amor leal dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. O seu amor leal dura para sempre. O sol para governar o dia. O seu amor leal dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor leal dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito. O seu amor leal dura para sempre. E tirou Israel do meio deles. O seu amor leal dura para sempre.
Com mão poderosa e braço forte, o seu amor leal dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor leal dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor leal dura para sempre. Mas lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho. O seu amor leal dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor leal dura para sempre. Que feriu grandes reis, o seu amor leal dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor leal dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor leal dura para sempre. E Og, rei de Bazã, o seu amor leal dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor leal dura para sempre. Como herança ao seu servo Israel, o seu amor leal dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor leal dura para sempre. Nos livrou dos nossos adversários, o seu amor leal dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor leal dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor leal dura sempre. Que Deus é esse que nos ama dessa forma, que nos livra de grandes inimigos, que é capaz de fazer grandes milagres, que é capaz de nos guiar contra todas as probabilidades, que é capaz de fazer um povo pequenininho que chegou com quase ninguém lá no Egito, tornar-se um grande povo. E esse grande povo poder sair sem nenhuma guerra, sem nenhuma batalha, sem nenhum levantar de espada, nenhum levantar de lança contra o seu inimigo. Foi expulso pela própria voz do seu inimigo, dizendo: vão embora, porque esse é o grande Deus que nós servimos e o seu amor é leal para conosco. Se ele promete coisas, ele cumpre coisas. Se ele falou que vai fazer, ele vai levar a cabo tudo o que ele diz. E eu não sei, essa aqui é a imagem da mais perfeita demonstração de amor de Deus para aquele povo que não era ninguém. Daquele povo que foi separado do nada. E ele foi leal a esse povo, mesmo quando esse povo negou ele. Mesmo quando esse povo adorou ídolos que não eram ele, mesmo quando esse povo duvidou do poder dele, mesmo quando esse povo disse: era melhor termos morrido no Egito do que morrermos aqui nesse deserto. Em todos esses momentos, o amor de Deus nunca deixou de ser leal para com eles. E você pode criar o seu próprio Salmo 136. Eu não estou querendo editar a Bíblia. Não estou querendo criar uma nova tradução, mas com certeza todos nós temos uma história, todos nós temos uma trajetória, e nessa trajetória nós precisamos fazer como esse raciocínio foi feito aqui, de olhar para trás e ver o quanto Deus foi fiel e o quanto o seu amor é leal para conosco, mesmo quando nós não somos. Nós nem sempre somos leais ao nosso Deus, mas esse Deus, ele é leal porque ele não pode negar a si mesmo. E é por isso que nós devemos dar graças a esse Deus e em louvor cantarmos hinos ao seu nome, em louvor adorarmos a esse nosso Deus. Deus quer ser adorado e essa é uma forma de nós demonstrarmos nossa gratidão. E sabe, irmãos, nem sempre a gente vai estar feliz. Nem sempre as coisas vão ser favoráveis a nós. Nem sempre o vento vai soprar nas nossas velas e vai nos levar com tranquilidade ao porto que nós queremos chegar. Nem sempre. Se você perceber, e a Bíblia ela é, o livro de Salmos e toda a Bíblia ela é organizada não por um mero acaso, mas de uma maneira lógica e bem entendida. Depois de você ver por 26 vezes o salmista dizendo: vocês devem dar graças a Deus porque o amor dele é leal. O capítulo seguinte diz: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos de saudade de Sião.
Ali nos salgueiros penduramos nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? Onde está o Deus do amor leal, que permitiu o seu povo ir para a Babilônia? Onde está o Deus do amor leal que permitiu eles passarem por tal dificuldade, que permitiu que eles passassem por tal opressão, de uma maneira até sofrendo chacota deles, dizendo: cantem, vão, dança, sejam os nossos macaquinhos, nos entretenham. Como é que nós poderíamos cantar dentro de um momento tão triste? Lembra o Salmo 92, o Salmo 147 falando: cantem louvores, se regozijem, expressem ações de graças a esse grande Deus. E ele fala: como é que nós podemos cantar a Deus assim? Como é que nós podemos cantar a Deus assim? Onde está o Deus do amor leal nessa história? Mesmo em momentos de grande dificuldade, nós temos que ter juízo. Cantar no meio do momento triste não é racional. A Bíblia ensina: há um momento para chorar, há um momento para sorrir, há um momento para se alegrar e um momento para ficar triste. Existe um processo racional nisso tudo. Mas mesmo nos momentos de dificuldades, nós temos razões para nos alegrar. Talvez nós não vamos estar saltando de alegria, pulando, regozijando, mas nós temos razões para louvarmos a Deus. Nem sempre o caminho vai ser fácil. Às vezes eu falo com Deus e falo: Deus, parece que está tudo tão difícil, parece que o caminho está apertado. E aí Deus fala: parece que o caminho é estreito? Parece que o caminho é estreito. Parece que esse caminho só tem um cantinho para passar. É aqui, é aqui, é por aqui. Nunca me prometeu nada diferente. Nunca me prometeu nada diferente. Ele disse: que bom que seria para nós andarmos pelo caminho estreito, não pelo caminho largo. O caminho largo traz perdição, o caminho estreito é completamente diferente. Esse é o nosso Deus, mesmo em momentos de dificuldade. Existe razão para nós olharmos no caminho estreito e enxergarmos Deus guiando. Tira um pouquinho para cá, traz um pouquinho para lá, anda nesse caminho que eu estou te propondo. E dá graças a mim por isso. Louva o meu nome por isso. Reconhece quem eu sou por isso. Eu poderia falar mais, mas eu acredito que vai ficar muito longo se eu continuar. Um outro dia, uma outra oportunidade, como o irmão Nelson fez, teremos a parte 2 desse capítulo de por que nós devemos dar graças ao nosso Deus. Então louve a Deus, engrandeça o seu nome, anuncie as suas obras, anuncie o grande Deus, esse Deus de amor leal. Cante a Ele, exulte Ele, traga diante dEle com alegria, mesmo em momentos difíceis, louvores e gratidão a esse grande Deus. E se você não consegue enxergar um Deus de amor durante momentos de dificuldade, é porque você não conhece o Deus que te ama. Deus, ele sempre está interessado no nosso melhor, naquilo que é realmente valioso para nossas vidas. Nós precisamos, devemos, com todo o coração, render graças a Ele. E eu oro, Deus, irmãos, que cada um de nós possa tirar um período dessa semana, um dia específico, uma parte de um dia. Não precisa ter uma refeição, não precisa ter nada.
Mas se desconecte um pouquinho, desligue seu telefone, desligue todas as coisas, se isole no seu quarto. Deus ama quando a gente vai para o nosso quarto em secreto. E agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Olhe para trás. Olhe o que poderia ter acontecido e não aconteceu. Olhe as coisas que Ele permitiu você passar. Olhe as portas que somente Ele abriu. Porque Ele é um Deus bom. E faz tudo para a sua glória. Seu amor é leal. E nós devemos entrar com ações de graças, em gratidão, em louvor a esse grande Deus. Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Querido Deus, muito ainda tínhamos por falar, muito ainda tínhamos por falar. Mas, com gratidão, queremos te agradecer pelo que já falamos. E que isso possa nos ajudar a, nessa semana, vivermos vidas diferentes. Ó Pai, nos ajuda, Pai, a refletirmos sobre aquilo que nós ouvimos, possamos entender que existe um amor verdadeiro nesse mundo, um amor que nenhuma pessoa que nós conhecemos pode preencher de uma maneira como só Tu pode. É somente quando nós temos somente Jesus na nossa vida, exclusivo Jesus, é que nós vemos que nós temos tudo que nós verdadeiramente precisamos. Jesus é muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Infinitamente mais. Pai, nos ajuda a sermos gratos, ainda que coisas difíceis nos aconteçam, mas que nós cheguemos sempre com gratidão diante de Ti. Se alguém ainda não sabe, Pai, o que é desfrutar desse amor leal, que o Senhor tenha misericórdia dessa vida e que o Espírito Santo, que é o único que convence o ser humano da sua grande necessidade, possa agir nesse coração. Tanto dos que aqui estão, quanto dos que aqueles que nos acompanharam, Pai, nessa noite. Louvado seja, engrandecido, Pai, cada vez mais o Teu nome. Quantas bênçãos, o Senhor nos dá. Nos perdoa e nos ajuda, Pai. É o que eu oro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.